Primeiro, eu queria que vocês abrissem aí a palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Os irmãos estão me escutando bem? Estão? Amém. A carta aos Gálatas, eu gostaria muito que os irmãos atentassem para aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Gálatas capítulo 4, verso de número 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob, ou seja, debaixo, a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, veja, ao nosso coração, o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. A mensagem que Paulo ele transmite a esta igreja que estava na Galácia, ele fala de uma mensagem que Deus em Cristo libertou homens e mulheres que aceitaram Jesus Cristo e confessaram Jesus Cristo como seu Salvador, que acreditaram que Jesus Cristo é o Messias que morreu naquela cruz para cumprir com toda a lei de Deus. Só que esta amada igreja que estava na Galácia, os Gálatas, alguns irmãos, eles foram influenciados pela uma pregação que ensinava que só Jesus Cristo não era suficiente para obtermos o perdão de Deus, que eles deveriam novamente observar a lei do Antigo Testamento, conhecido como os judaizantes. Eles acreditavam que essa lei cerimonial ainda deveria ser observada e cumprida. Então, era uma igreja que foi influenciada por esse pseudo-ensinamento, esse falso ensinamento. E o que chama a atenção do apóstolo Paulo, meus irmãos, se você olhar comigo, voltando um pouco, no capítulo 1 e o verso de número 6, Paulo fica admirado. Observe aí no verso 6. Admira-me que estais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro quê? Outro evangelho. Paulo fica admirado com o comportamento, com a compostura daquela igreja que tão depressa estava sendo impactada, influenciada, não é? Para sair, burlar, se afastar do verdadeiro evangelho.
do evangelho genuíno. Então, Paulo veementemente combate essa heresia, combate essa distorção, porque Paulo vai dizer: vocês querem voltar para os rudimentos da fé cristã, ou os rudimentos da fé? Vocês querem voltar novamente às práticas outroras, dantes, que vocês praticavam? Que tinha que fazer isso, tinha que obedecer isso, dia da lua, o dia do sei do quê, e muito mais, porque a lei cerimonial, quem já estudou um pouco a lei cerimonial observada no Antigo Testamento, exigia muito do ser humano. Obrigava o ser humano, meus irmãos, a uma dedicação demasiada. Lembra que Jesus disse que o meu jugo é suave? Lembra que Jesus disse isso num dado momento, que o seu jugo, que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave? Ele está se referindo aí ao jugo da lei, que era pesado para as pessoas carregarem. Ele fala desse jugo da lei cerimonial, que era pesada demais, oprimia as pessoas, e as pessoas, elas não conseguiam, meus irmãos, cumprir com toda a lei cerimonial, né? Além da lei cerimonial, tinha a lei moral. Olha, a lei moral, irmãos, que Deus ele estabeleceu para que o homem assim observasse e cumprisse pós-queda. É impossível nós observarmos essa lei moral. Os 10 mandamentos, que a lei moral de Deus se resume no decálogo, nos 10 mandamentos. Todos nós que estamos aqui, dificilmente nós conseguíamos, irmãos, observar e obedecer a lei moral. Além disso, ainda tem a lei cerimonial. Então era impossível o homem observar e obedecer todo esse aparato, esse escopo, toda essa estrutura da lei. Luiz Saião vai dizer que aproximadamente nós tínhamos no Antigo Testamento mais de 500 leis, princípios, normas, regras. Mas a lei nunca teve o objetivo de salvar o homem, meus irmãos. A lei sempre foi um preparatório para que o homem se chegasse a Deus mediante Jesus Cristo. A lei nunca teve essa finalidade para salvar o pecador, porque o pecador não consegue cumprir com toda a lei de Deus. Se a gente, meus irmãos, transgredir um só ponto da lei, nós vamos transgredir toda a lei. Toda a lei. Toda a lei. Mas eu queria que a gente, nessa noite, pudesse pensar em 2 pontos aqui que eu queria extrair com vocês desse capítulo 4, verso 4 ao verso 6. Eu queria que vocês olhassem para o texto, e eu vou fazer 2 perguntas a mim e a você, baseado nesse trecho que nós acabamos de ler. A primeira pergunta que faço a mim e a você nesta noite é essa: como se deu a nossa salvação? Já que era impossível nós obedecermos toda a lei de Deus. Então, como se deu a nossa salvação? Por que você está aqui nesta noite? Quem trouxe você aqui? Quem salvou você? Quem resgatou você da escravidão do pecado? E é importante que nós
possamos ressaltar isso nesta noite. Eu poderia fazer com vocês nesta noite um gráfico ou uma linha linear, e eu posso traçar para vocês a nossa história aqui humana, e aí, baseado nessa história, nessa linha linear, você vai entender que, de fato, você não consegue se chegar a Deus através de você mesmo. Eu me recordo, irmãos, que o profeta Isaías, ele disse que a nossa justiça diante de Deus é comparada como o quê, Pedro? Como trapo de imundícia. Irmãos, se a gente for olhar para o homem na perspectiva criacional, nós vamos observar que ele foi criado perfeito, foi criado com liberdade para escolher, obedecer a Deus. Ele foi criado assim, perfeito, com liberdade de querer o bem ou não. Ele tinha essa liberdade. Ele tinha essa perfeição quando ele foi criado. Chega o pecado, capítulo 3 de Gênesis, ele escolhe, não é? Por essa liberdade que foi outorgada por Deus a ele escolhe pecar. E a Bíblia diz que depois que o homem peca, ele passa agora a ser um escravo do pecado. Ele perde essa liberdade. A Bíblia diz, irmãos, que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então ele se torna escravo do pecado agora. Então ele não tem mais liberdade, meus irmãos, entre a verdade e a mentira. Ele sempre vai estar inclinado, meus amados irmãos, a escolher a mentira. Paulo, quando escreve aos Efésios, Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o homem, depois da queda, ele perdeu a sua liberdade. Ele perdeu essa liberdade espiritual. Ele não consegue mais, irmãos, ele não consegue discernir nada espiritualmente na sua frente. Ele não consegue discernir. Ele não consegue enxergar o perigo que ele incorre, meus irmãos, nessa sua jornada sem Cristo. A Bíblia diz que agora, dentro dos seus olhos, irmãos, tem escamas. Portanto, ele não consegue enxergar absolutamente nada na sua frente. Ele está cego. Então, esse homem, ele peca, se torna escravo. Agora, olhando esse homem agora na perspectiva de Cristo, Cristo vem a este mundo, morre, ressuscita dentre os mortos, e através do seu Espírito Santo chama você, a graça irresistível, soberana, e você não resiste a esse chamado eficaz. Você se volta agora para Cristo, reconhece que é pecador, mas também ao mesmo tempo reconhece que Cristo é o teu Salvador. Então acontece algo miraculoso na sua vida. Você novamente tem essa liberdade em Cristo. Essa liberdade volta para você. Agora, é uma liberdade em quem? Uma liberdade em quem? Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando, se referindo a essa liberdade. Essa liberdade que nós ganhamos, irmãos, em Cristo. Porque estávamos escravos do pecado. Nós tínhamos um Senhor, irmãos, que regia a nossa vida, que governava a nossa vida, que era o pecado, e Satanás, entendendo, sabendo isso, ele atiçava muito mais para que nós continuássemos assim, escravos do pecado e agora dele. Nós tínhamos um Senhor, irmãos, carrasco, tirano. Paulo vai dizer isso
Paulo vai dizer isso em Colossenses capítulo 1, verso 13. Nós temos um Senhor carrasco, tirano, perverso, maldito, desumano, sem amor no coração, sem nenhum sentimento no seu coração de bom. E esse ser, meu irmão, se chama Satanás, o nosso adversário. Mas aprove Jesus naquela cruz, irmãos, morrer e através do seu sangue comprar muitos para Deus, para a liberdade, para que essas pessoas, mulheres, crianças, adultos, se voltassem agora para Deus novamente e o adorassem na beleza da sua santidade. E é isso que Paulo fala aqui. Como se deu essa salvação? E eu queria que a gente olhasse para o verso 4, porque nós vamos aprender, meus irmãos, aqui didaticamente como se deu essa salvação que você recebeu gratuitamente em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Isso não custou nada a você. Você não pagou nada pela sua salvação. Não custou nada a você. Você não pagou nada por essa salvação. Quem pagou por você um alto preço foi Jesus, irmãos. Louvado seja o seu nome. Olha o verso 4, quando Paulo vai agora. É como se Paulo começasse, Pedro, a esmiuçar, a dissecar como se deu o processo da salvação. Ele diz assim, queridos, eu gostaria que a gente olhasse e dividisse esse verso 4 em algumas partes, para que nós entendamos aqui o processo da salvação. Para que você possa concluir de maneira muito categórica, incisiva, que a sua salvação, que você tem aí no seu coração, olha, foi algo extraordinário da parte de Deus, da parte de Cristo e da parte do Espírito Santo. A sua salvação, ela tem uma estrutura colossal, magnífica, e que nós chamamos na teologia reformada de o conselho eterno. Olha que coisa linda. A Trindade se reúne e traça a maneira pela qual o homem seria novamente livre, resgatado do pecado, da escravidão do pecado. Então, Paulo diz assim, vindo, porém, à plenitude do tempo. Como se deu a salvação? A salvação se deu, meus amados irmãos, a partir do momento que Cristo entrou no cenário da história humana, no tempo predeterminado de Deus. O Cronos, porque o tempo aqui é Cronos, não é Kairos. Quer dizer, no tempo de Deus, Deus envia seu Filho no Cronos humano, no tempo e espaço, que Ele determinou o momento da chegada de Jesus. Isto é, meus amados irmãos, que a vinda do Mestre, a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, não foi um acidente de percurso. A vinda de Jesus Cristo não foi uma obra do acaso, irmãos. A vinda do nosso Salvador a esta terra foi um tempo determinado por Deus. Foi nesse tempo que Ele deveria vir. Estava tudo planejado no conselho eterno da Trindade, que o Filho de Deus viria justamente há 2000 anos atrás. Não menos e nem mais.
E há quem diga, que eu não vou tecer o comentário aqui, e todos os professores de história do cristianismo vai dizer que o mundo estava preparado para a chegada de Jesus. O mundo naquela época estava preparado para a chegada de Jesus Cristo. As estradas romanas, a cultura grega, as sinagogas dos judeus, tudo estava preparado para que Jesus chegasse e fizesse o que ele fez. E que Jesus, depois da sua partida, deixasse essa grande comissão de 12 pessoas, que depois se tornaram 120 pessoas, que viesse a pregar o Evangelho, e esse Evangelho fosse expandido de uma maneira muito rápida, e alcançasse muitas pessoas naquela época. Por quê? Portanto, sendo assim, o tempo já estava determinado, ou predeterminado, para que o Filho do Homem viesse no tempo certo, na hora certa. Então, meus irmãos, a nossa salvação, ela foi planejada. A nossa salvação foi planejada. Mas, além disso, Paulo não para. Ele vai dissecando, dizendo que na plenitude do tempo, no tempo exato, no tempo correto. Você já pensou que quando você foi salvo por Jesus Cristo, foi no tempo correto? Você diz assim, às vezes, que dera, oxalá que Jesus me salvasse antes. Pare com isso, foi no tempo de Deus na sua vida, a salvação chegou na sua casa, no tempo de Deus, irmãos. Não foi nem antes e nem foi depois. Porque se a gente pensar assim, nós vamos chegar à conclusão do absurdo, do equívoco, que Deus estava errado, que Deus errou o tempo de nos salvar. Não, meus irmãos. O tempo foi esse. O tempo da graça mais abundante chegou em você, em mim, nessa igreja, no seu coração. Deus marcou esse tempo no espaço. Alguém já disse que quando Kairos adentra no Cronos, o Cronos se rende, Pedro. O Cronos se curva diante do Kairos de Deus, irmãos, porque agindo Deus, quem impedirá? Por isso que a igreja não vive apenas, irmãos, pelo Cronos, porque se a gente viver, e se nós colocarmos, abra um parênteses aqui, se nós colocarmos toda a nossa esperança nesse Cronos, irmãos, estamos fadados ao fracasso, não haverá esperança para o nosso coração, mas a igreja do Senhor acredita no Kairos de Deus. E quando o Kairos invade, desce para esse Cronos, o Cronos se adapta ao Kairos, se encaixa com o tempo determinado de Deus. É porque Deus pega o Cronos, irmãos, e coloca justamente para funcionar, para agir, segundo a sua boa vontade. Louvado seja o seu nome! Aí você diz assim, poxa, por que deu certo isso, deu certo aquilo, como as coisas se encaixam? Porque, irmãos, a história da salvação é um quebra-cabeça, irmãos. Porque quando a gente olha para esse tabuleiro, meus irmãos, da história da salvação, parece que não tem sentido a história da salvação. O homem que aparece, irmãos, lá em Nazaré, né, da Galileia, esse homem fraco, esse homem humilde,
E a expectativa é que fosse um homem segundo a linhagem de Davi, um homem forte, um homem robusto, um homem guerreiro. Mas como é que Jesus chega? Chega um homem humilde, chega um homem pobre, meus amados irmãos. É um quebra-cabeça que parece que não se encaixa no tabuleiro da história da salvação. Mas é um equívoco, meus irmãos. Porque quando Jesus chega, aleluia, as coisas vão se encaixando, Beto, as pedras vão se encaixando corretamente, e agora, meus irmãos, é nítido a gente ver a história da salvação sendo cumprida, meus irmãos, na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. De modo que os escritores do Novo Testamento, todos eles começam a louvar a Deus, a bendizer a Deus, a fazer uma ponte com o Antigo Testamento para apoiar, para ratificar que aquilo que foi falado outrora a respeito desse homem que viria, meus irmãos, que ia justamente restaurar o coração do homem, ele chega em Belém, louvado seja o seu nome, ele nasce em Belém. E a história começa a ser desenrolada através de Jesus Cristo. Isso é tão lindo, Pedro, que Jesus é o divisor de águas da história humana. Porque no mundo ocidental, professor Alain, sempre a gente tem um ponto de referencial, antes de Cristo e depois de Cristo. Quem pode dizer amém, irmão? Ele é o divisor de águas, irmãos. Cristo é o divisor de águas. Então, olha aí para o texto. E aí a segunda parte desse verso 4, ele diz, além do tempo certo, agora, nesse tempo certo, Deus enviou seu Filho. Seu único Filho. Que foi gerado por Ele, e não criado por Ele, mas foi gerado por Ele. Hebreus capítulo 1, verso 3. O gerado por Ele é que pertence, tem a mesma essência, a mesma substância que o Pai tem. Cristo não foi criado, mas gerado pelo Pai. Das entranhas do Deus Pai está Cristo. Mas de maneira especial, extraordinária, o Deus Pai envia o Deus Filho para esta terra, irmãos. Deus Pai envia o seu único Filho. Lembra do texto áureo da Bíblia? Quem entende, quem já decorou e quem sabe do texto áureo da Bíblia, quem pode recitar comigo? Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Seu único Filho, Ele mandou para a terra. Enviou para a terra. Ele poderia salvar, meus irmãos, assim, no estralar de dedos, o seu povo, restaurar o seu povo, mas não foi assim. O processo da salvação foi um processo que, para nós, para a sociologia, a filosofia, para a vida humana lá fora, e até para a gente é difícil entender a pessoa de Cristo. Porque ao mesmo tempo, esse Filho de Deus, ele foi nascido de mulher, veja a continuidade do texto, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Aqui fala da preexistência de Cristo, irmãos. Cristo não existiu, passou a existir quando ele nasceu aqui. Ele é antes do antes, ele é, meus irmãos. Paulo está se referindo aqui à deidade de Cristo, à divindade de Cristo.
a pré-existência do Filho de Deus. Mas ao mesmo tempo, veja como a pessoa de Cristo, meus irmãos, é algo curioso, complexo de entender a pessoa de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo ele nasce de mulher. Ele vem, meus irmãos, numa forma de um embrião, da concepção não natural, mas Maria é envolta através do Espírito Santo e ela concebe um feto. Esse feto cresce, passa 9 meses na sua barriga. Mas ao mesmo tempo, ele é Deus, ele é sustentado e sustenta todas as coisas, ele é limitado, mas ilimitado ao mesmo tempo. Veja, meus irmãos, que complexidade da pessoa de Jesus Cristo. Ele é finito ao mesmo tempo, mas infinito ao mesmo tempo. Ele é, meus irmãos, que precisa ser amamantado por Maria, mas sustenta todas as coisas. É por isso que até hoje é motivo de debate, de chacota, de crítica, de censura, de incredulidade na pessoa de Jesus Cristo. Porque aquela criança que estava ali, meus irmãos, no colo de Maria, não era apenas um homem, não era apenas um bebê, meus irmãos. Maria, veja que complexidade para entender isso humanamente falando. Ao mesmo tempo, ele era o Filho de Deus, ele é Deus, irmãos. A Bíblia diz que ele seria o Emanuel, Deus conosco. Mas ele foi sustentado. Ele fez cocô, ele fez xixi, ele chorou quando estava com fome, irmã Neide. Ele não aprendeu de repente, subitamente a andar. Ele andou, meus irmãos, como qualquer criança anda. Ele cresceu como qualquer ser humano aqui na terra, meus irmãos, tem esse processo de crescimento. Veja que complexidade, que beleza na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que os anjos lá em cima, quando souberam dessa história da salvação, eles ficaram boquiabertos, eles não entenderam como é que o Filho de Deus ia passar por tudo isso. Ia chorar, irmãos. Porque a Bíblia diz que Jesus chorou, sim ou não? Mas, rapaz, Deus chora. Ele teve fome ou não? Teve fome. Ele teve sede. Ele cansou. Ele ficou com raiva santa. A ira de Deus ali, a ira de Cristo, quando ele chega no templo, não é a nossa ira manchada pelo pecado, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, mas ele fica irado, uma ira santa. Toda faculdade, meus irmãos, humana, Jesus obteve, tinha e possuía. Ele passa a ter uma natureza que ele não tinha na eternidade. E qual é a natureza que Cristo passa a ter, possuir? É a humana. Agora a divina se une com a humana e duas naturezas numa só pessoa, numa só personalidade. Não me diga que momento era a divindade de Cristo, outro momento era a humanidade de Cristo. Não acredita assim. É a unipersonalidade na pessoa de Cristo com essas duas naturezas. Ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele agiu em todos os momentos, 100% homem e 100% Deus. Quem chorou ali não foi um homem, Jesus, irmãos. Quem chorou naquele momento foi o Deus homem. Quem sentiu fome naquele momento não foi só o homem, foi Deus homem. Veja que mistério da salvação que você recebeu da parte de Deus. Aí Paulo diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de quem, irmãos? Nascido de mulher. Aqui fala a sua humanidade. Agora ele tornou
a natureza humana, tomou a natureza humana, se vestiu, meus irmãos, com pele humana. A capa humana Cristo vestiu. Essa capa humana cheia de limitações, cheia de fragilidade, meus irmãos. Essa capa humana levou Cristo a dormir, meu Deus, levou Cristo a chorar, levou Cristo a ficar cansado. Os Hebreus, o autor vai dizer que ele foi semelhante ao quê? A nós. Semelhante não é igual. Por que ele não é igual a você? Porque ele não pecou. Porque ele não é igual a você, porque ele nunca desejou nada que ferisse a sua santidade divina. Não pense que Cristo sentiu desejo homossexual, não pense que Cristo teve desejo de fornicação, cuidado com isso. Ele foi tentado, meus irmãos, a tentação de Cristo foi uma tentação externa para dentro dele, nada interno para fora. Porque a sua santidade divina não permitia, não era cabível, não é coerente nós acreditarmos que Cristo foi tentado de coração a fazer isso ou aquilo. A sua santidade, a sua divindade, meus irmãos, era a base da sua humanidade. É por isso que Cristo tinha momento que ele olhava assim, rogava o Pai, pegava 2 pães e 5 peixinhos e fazia o que, meus irmãos? E multiplicava. Tinha momento que Jesus olhou para debaixo de uma figueira, de uma árvore e disse: olha, Natanael, eu sei que você estava aí. E Natanael fica admirado com Jesus. Como é que esse homem sabe do meu nome e sabe que eu estava aqui? É porque, escute uma coisa aqui, tinha momento, meus irmãos, que a humanidade de Cristo não suportava, não proibia, não inibia a sua divindade. Você pode dizer amém, irmãos? Tinha momento, queridos irmãos, que a sua divindade sobressaía a sua humanidade. De modo que quando a gente olha para o capítulo 17 de Mateus, a gente vai ver a transfiguração, sim ou não? A transfiguração de Jesus, irmãos. Naquele momento, R6 Pro em memória, vai dizer que a divindade de Cristo ultrapassou os limites da sua natureza humana, e Pedro, meus irmãos, contemplou o Deus, a divindade, o Filho de Deus naquele momento, e ele assim diz: meu Senhor, como é bom estar nesse lugar. Eu vou fazer uma tenda para ti, eu vou fazer uma tenda para Elias, e vou fazer uma tenda para Moisés, porque é bom estar neste lugar. Agora, interessante, meus irmãos, é que ele vê Moisés e Elias e Cristo. Isso é proposital, isso é intencional. Porque a lei aponta para Cristo. Elias, que era o profeta maior do Antigo Testamento, aponta para quem, Pedro? Para Cristo. Você pode dizer amém, irmãos? Todos apontando para Cristo, o Filho de Deus, nascido de mulher. E eu quero encerrar por conta do tempo, porque além disso, no tempo certo, na hora certa, Deus enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, para nos resgatar, para sofrer, meus irmãos, a nossa morte, para ser maldito em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, verso 13. E Paulo ainda vai terminar quando se processou essa salvação. Ele diz: nascido sobre o que, meus irmãos? Sobre a lei. Isso aqui é extraordinário. Tudo nos leva a crer que esse aspecto da lei aqui não é a lei moral.
Mas parece, pela narrativa bíblica, parece que pelo escopo aqui, pelo contexto desse verso 4, tudo indica que nos leva a crer que Paulo está se referindo aqui à lei cerimonial. Ele estava debaixo da lei moral e da lei cerimonial. Ele se sujeitou, meus irmãos, voluntariamente a obedecer não só a lei moral, como também a lei cerimonial. É por isso que, ao mesmo tempo, meus irmãos, Ele é o nosso mediador e é o sacrifício. Ele cumpre todas as normas, todas as regras do sumo sacerdote para adentrar no lugar santíssimo. Além disso, de cumprir todas as regras, ritos de um sumo sacerdote para adentrar no lugar santíssimo, no dia da expiação, Ele é o próprio Cordeiro de Deus, irmãos. Mas não é o Cordeiro maculado, imperfeito, não, irmãos. Ele é o Cordeiro perfeito, louvado seja o seu nome. De modo, quando o seu sangue é aspergido ou é derramado naquela cruz, porque no Antigo Testamento era assim, o sangue do sumo sacerdote pegava e derramava, meus irmãos, na tampa chamada tampa da propiciação, que era a tampa que ficava em cima da arca da aliança. E esse sangue era derramado ali. E diz a história, diz o Antigo Testamento que se fosse um sangue puro, imaculado, de um sumo sacerdote que estava cumprindo todas as regras e ritos da lei cerimonial, descia fumaça. E Deus, irmãos, ali pegava todo aquele sangue, e aquele sangue subia às suas narinas, e ele recebia, meus irmãos, como sacrifício perfeito. Cristo morre, o seu sangue é colocado nessa tábua chamada propiciação. E quando Deus sente o cheiro do sangue de Jesus Cristo, Ele recebe. E interessante que no Antigo Testamento a fome de Cristo era um paliativo. Todo ano o sumo sacerdote deveria fazer isso, porque não saciava completamente a justiça de Deus. Agora olhe para mim, por favor. Você que está aqui, abra os seus corações. Cristo morre, o seu sangue é aspergido, derramado nesse lugar. Deus vem, meus irmãos, e aceita o sacrifício de Cristo. Agora veja que coisa interessante. Esse sacrifício, meus irmãos, ele foi feito uma vez por todas. Por quê, Pedro? Porque Deus recebe, meus irmãos, e a sua justiça é saciada. É por isso que a igreja que acredita no sacrifício de Cristo não oferece mais sacrifício de animais, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente para saciar a justiça e a fome de Deus por eternidade e eternidade. Deus não tem mais fome de justiça. A sua justiça foi saciada. Você já comeu uma comida que você ficou panturrado, ficou saciado? Pronto. Tem aquela comida que você come, aquele feijão da irmã Neide, que Beto come, fica como saciado. E se alguém oferecer a você outra comida, você diz, não quero porque eu estou saciado.
Eu estou sem fome, André. Irmãos, foi assim, meus irmãos, e é assim, meus irmãos, com Deus, porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, irmãos, saciou a justiça, a fome de justiça de Deus. Louvado seja o seu nome. É por isso, meus irmãos, que Cristo ao mesmo tempo é a justiça e justificador daqueles que acreditam nele. Se você acredita em Cristo nesta noite, a justiça de Cristo foi imputada em você, e não só a justiça, mas ele é o teu justificador diante de Deus Pai. Que coisa linda! Ao mesmo tempo, ele é o mediador, o sumo sacerdote, e ele é ao mesmo tempo o Cordeiro de Deus. E ele vai, meus irmãos, para o matadouro, como diz Isaías capítulo 53. E pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Ele foi moído, meus irmãos, não por Satanás. Ele não foi moído, meus irmãos, pelos romanos. Ele não foi moído, meus irmãos, pelos judeus. Apenas, irmãos, os judeus e os romanos foram apenas instrumentos, irmãos, para que Deus moesse Jesus Cristo, para que Ele, através da sua morte, Ele justificasse muitos. Oh, louvado seja o seu nome. Nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Alguém já disse que quando olha para Cristo, diz assim: eu não vejo nenhum dolo nele. Ele foi tentado, mas nunca o que, irmãos? Nunca pecou. Por isso que ele agora pode estar diante de Deus, e ele está. E quando essa pessoa aceita-o, ele pega a sua justiça, que foi ali, meus irmãos, posta na cruz do Calvário. E essa justiça que foi posta na cruz do Calvário, ele imputa em você. E quando ele imputa isso em você, Deus olha para você, não olha mais com ira, com vingança. Deus agora olha para você através da justiça de Cristo, com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão e de graça. Louvado seja o seu nome. É por isso, meus irmãos, que aqueles que estão agora na arca, e aí é preciso fazer uma tipologia, porque Cristo é a nossa arca. Fora está a ira de Deus, mas dentro da arca está o amor de Deus, está o perdão de Deus, está a restauração de Deus, irmãos, sobre nós. É por isso que foi cantada aqui nesta noite maravilhosa graça, porque é graça sobre graça. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: aonde abundou o pecado, aonde abundou o pecado, aonde abundou o pecado, a graça de Cristo, a graça de Deus, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho Jesus. Deus enviou seu Filho. No tempo certo, na hora certa. Foi no momento certo. Eu não acredito em nada que a vinda de Cristo foi um aborto. Houve um protesto na Alemanha, os humanistas, movimento feminista com cartaz, uma faixa dizendo: por que Maria não abortou seu filho? Meu corpo e minhas regras. Isso é o diabo, irmãos, isso é o anticristo. Mas acreditamos, meus irmãos, que o Espírito Santo envolveu Maria, o Altíssimo, a sombra do Altíssimo, envolveu Maria e ela concebeu um menino. E esse menino seria chamado de Jesus, porque ia salvar o seu povo dos seus pecados. Amém, meus irmãos? E ele seria o Emanuel, o Deus conosco.
Maria nunca ia abortar aquele filho, porque ela sabia que no seu ventre, e aí quem já estudou um pouco o Cântico de Maria, Lucas capítulo 1, vai ver que coisa linda. Ela reconhece que Jesus, o seu Salvador, achei graça. O que é graça, irmãos? O que é graça? Favor imerecido, ela não merecia, mas aprove a Deus chamar Maria para ser, meus irmãos, a genitora de Jesus Cristo, aquela que ia colocar no seu ventre e alimentar Jesus, ia sustentar Jesus no seu cordão umbilical até chegar 9 meses, e ela ia parir o Salvador do mundo. 6 meses, chega João Batista, Isabel e Maria. É uma briga tão grande no ventre de Isabel. Não foi assim ou não? Foi. Porque quando Isabel se depara com Maria, no ventre de Maria não estava apenas o carpinteiro Marx, presbítero Marx. No ventre de Maria estava o Salvador do mundo. João capítulo 1, verso 1. Do princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... Isso é extraordinário. Aquele menininho, e aí eu vou pegar a deixa de Heber Campos, quando tem seu livro, né, seu escrito, As Duas Naturezas do Redentor. Que coisa linda. Sustentado e sustentando. Limitado e ilimitado. É esse o teu Salvador. E se você não conhece Ele, meu irmão, nesta noite, abra o seu coração, para que você entregue a sua vida, não apenas o carpinteiro, não apenas o filho de Maria e de José, mas você entregar a sua vida, o Salvador, o Redentor, o Eterno, está aqui nesta noite. Eu quero chamar os meus oficiais, chamar o grupo de louvor. Nós iremos celebrar, irmãos, esse Cristo, que no tempo certo, Deus enviou Ele